A terceira coisa importante, que eu estou feliz, é pelo seguinte, olha, aqui nesse salão, nós temos, Beta, todos os ingredientes que nós precisamos para resolver o problema, todos. Nós temos fome. É um ingrediente necessário para que a gente exista, para que a gente possa combatê-la. Seria bom que a gente existisse para cuidar, sabe, de melhores coisas e não cuidar de uma coisa que é inexplicável existir no final do século XXI, quando a ciência, a genética, já provou que é possível produzir alimento para todos os milhões, bilhões de seres humanos e ninguém precisava passar fome. Então, nós temos o primeiro ingrediente, que é a pessoa com fome, criança desnutrida e pessoas com idade também com fome. A segunda coisa importante é que nós temos um governo. Então, a gente, ao invés de ficar brigando de fora para alguém fazer, nós temos que fazer. Esse é o segundo ingrediente importante. E depois nós temos vários outros ingredientes. Nós temos o Ministério da Produção Agrícola, tanto do agronegócio quanto da pequena e média empresa brasileira, da agricultura familiar. Nós temos o Ministério da Saúde, que me apresentou 2 grandes manuais aqui sobre a questão de boa alimentação, e eu queria aproveitar e dar um conselho para o Ministério da Saúde e dar um conselho também para o Conselho, que seria importante que a gente pudesse transformar esses relatórios numa coisa mais popular, com menos página, para que todo mundo soubesse o que está escrito aqui dentro e soubesse o que está escrito aqui dentro. Porque senão fica muito sofisticado você produzir um material de informação que depois as pessoas não conseguem ter acesso e muitas vezes, se ter acesso, não conseguem entender todas as palavras. Portanto, a comunicação, ela é primordial. E a outra coisa importante é o seguinte: nós temos agora a nossa querida Conab, que está na nossa mão agora. Agora a gente pode fazer estoque de alimento. E a gente pode escolher alimento de qualidade para fazer estoque. E se a gente tiver estoque, a gente pode cuidar de 2 coisas. Primeiro, a gente pode cuidar de garantir preço mínimo para o pequeno e médio produtor, ter certeza de que ele não vai perder com as intempéries. E, ao mesmo tempo, a gente pode ter certeza que, se faltar alimento, a gente vai ter alimento para regular o próprio mercado interno. A gente vai ter condições de garantir e de fazer as cestas básicas saudáveis. Ou seja, nós não precisamos pedir para ninguém. Nós temos na mão os instrumentos para a gente fazer. E a outra coisa mais importante que não pode faltar para nós é vontade. Eu comecei dizendo que o mundo não teria que ter fome, porque o mundo já produz alimentos suficientes. Qual é o problema da fome? É a falta de dinheiro. Tem uma parte que se perde entre, sabe, o campo e a cidade, mas no fundo, a essência é que falta dinheiro. Porque quando tiver dinheiro circulando na mão do povo pobre, que ele puder comprar, todo mundo vai querer produzir para vender. É uma coisa lógica que acontece na nossa vida. Agora, quando as pessoas não têm para comprar, as pessoas não se sentem estimuladas a produzir. É assim na nossa vida. Então, veja, nós precisamos ter consciência de que o problema não é de falta de alimento, é falta de recurso para as pessoas terem acesso ao alimento. Obviamente que falta recurso para garantir a melhoria da qualidade da produção, o aumento da produção, tudo isso a gente pode melhorar. Mas eu quero chamar a atenção que o nosso problema só não dará certo se a gente virar burocrata, se a gente virar preguiçoso e a gente não trabalhar. Nós temos todos os instrumentos para acabar com a fome nesse país.
Nós temos o presidente da República, nós temos o ministro da Fazenda, nós temos o ministro do Planejamento, o ministro do Meio Ambiente, o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro da Agricultura, ou seja, nós temos tudo. Então, daqui a algum tempo, eu vou cobrar de vocês, e vocês cobrem de mim, por que a gente não conseguiu o sucesso que a gente queria. Por que a gente não atingiu todo mundo? Por que ainda tem gente com fome? Eu falei para a Beta ontem, olha, o problema é o seguinte, é que toda vez que tiver a falta de alguma coisa, ou tiver um problema porque burocracia atrapalha pra cacete e entra o saco. Você tem muito mais gente para colocar obstáculo do que gente para facilitar. Tem muito mais gente para dizer não. Eu conheço bem a máquina pública. E se o cidadão tiver má vontade, aí juntou a fome e a vontade de comer. Sabe? Então, veja, é importante que a gente não permita que nenhum problema burocrático de qualquer instância do governo, crie problema. Quando tiver um problema atrapalhando, por favor, quando tiver um problema, essa coisa é resolvida na mesa da Presidência da República. Portanto, não vamos ficar conversando pelos corredores, se queixando pelos banheiros, se queixando nas reuniões, fazendo o zap, dizendo, não está dando certo porque fulano não me atendeu. Não existe isso para acabar com a fome nesse país. Acabar com a fome é prioridade zero deste país. E, portanto, é trabalhar, é cada um de nós exigir, a começar de nós mesmos, se a gente está fazendo as coisas corretas. Se eu posso fazer uma coisa às 9 horas da manhã, mas eu vou deixar para fazer à tarde. Mas à tarde também acho que eu vou deixar para fazer amanhã. A gente não tem o direito de respeitar as pessoas que passam fome nesse país. Criança desnutrida não pode esperar. Pessoas que não tomam café e não almoçam não pode esperar. É um compromisso de honra nosso. É um compromisso de fé. É um compromisso de vida a gente acabar com essa maldita doença chamada fome que não deveria existir num país agrícola como o Brasil. Então, essa reunião daqui é um chamado